Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para gravar um vídeo. Fiquei alguns dias sem postar vídeo no canal. Eu estava viajando e devido à viagem eu não consegui estar gravando, mas agora eu voltei de novo e eu espero que dia sim, dia não, ou talvez até todos os dias eu consegui postar mais vídeos no canal, amém? Eu quero falar hoje sobre a respeito do relacionamento, de casamento, porque hoje em dia a maioria das pessoas, dos casais, de namorados e também casamentos que estavam até enraizados, estão se separando por motivos que não é um motivo tão grande. Pessoas entram em uma discussão, em uma pequena discussão e acaba discutindo. O inimigo tem trabalhado na vida das pessoas muito na área do casamento e quer destruir, porque o casamento é algo deixado por Deus. Por exemplo, uma pessoa que se separa fala que casamento é ruim, aconselha você a não casar, mas depois que ele se separa, provavelmente ele vai voltar a casar de novo. Por quê? Porque no fundo o casamento não é uma coisa ruim. Você tem que aprender a viver bem no teu casamento. O casamento é algo de Deus, e se você põe a Deus no teu casamento, tenho certeza absoluta que você vai ser feliz, amém? Vamos ler na carta de Efésios, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 5, no versículo 25. Eu quero trazer aquele versículo para que eu possa explicar isso com esse título que você viu, que é ou a razão ou o seu casamento. Ou seja, você tem que escolher um dos dois. Ou ter razão, e quando eu falo razão eu quero ter ou ser certo ou o teu casamento. Não tem como esses dois estar na sua vida conjugal, e você vai entender isso aqui quando você terminar de ver esse vídeo, amém? Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe isso aqui para poder alcançar mais pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que casamentos vão ser salvos através desse vídeo, amém? Deus abençoe a tua vida, e eu tenho certeza absoluta que você vai aprender muito aqui comigo. Nós vamos aprender muito juntos aqui. Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vai dizer: maridos, amai vossas mulheres, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Amém? Marido, ama vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Paulo está falando para os casados, para os maridos da igreja de Éfeso: maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E quando eu trago isso, eu não trago somente para os homens isso aqui serve para os dois. Ainda que Paulo escreveu isso aqui no momento para o homem, falando para os homens daquela época, Paulo também podia ter falado isso também para as mulheres, porque cabe também à mulher amar o teu esposo, assim como Cristo amou a igreja. E você tem que amar nesse patamar, nesse mesmo patamar. Imagina o amor que Cristo tinha pela igreja. É esse amor que você tem que ter pela tua esposa, pelo teu esposo. E esse amor não é amar para casar, é descobrir esse amor conforme o casamento. A Bíblia vai dizer que Isaac casou com Rebeca e a amou. A Bíblia não diz que Isaac amou Rebeca e casou com ela, mas a Bíblia vai dizer que Isaac casou com Rebeca e a amou, porque os dois juntos, vivendo juntos, isso vai cada vez mais nascendo um verdadeiro amor. E quando eu falo que é o teu casamento ou a tua razão, você vai entender neste momento. Por quê? Porque quando você discute, querendo provar para a tua esposa ou para o teu esposo a tua razão, querendo que ele reconheça a razão que você tem, ou seja, você é a pessoa que tem razão na história, só nessa briga, só nessa luta de vocês dois, para poder saber quem está certo e quem está errado, provavelmente daí já pode nascer já o divórcio, ou já pode nascer daí a separação.
A Bíblia diz que a serpente chegou para Eva e disse para Eva que ela não morreria se ela conhecesse o fruto, mas ela apenas ia conhecer o bem e conhecer o mal. Então Eva e Adão comem o fruto na esperança de saber o que está certo, o que está errado, o que é bem e o que é mal. E a partir daquele momento, o casamento deles, não houve separação, mas ali entrou o ódio, ali entrou o pecado, ali entrou o destruimento na vida daquele casal. Se você for ler a Bíblia Sagrada, a vida do casal não foi mais o mesmo. Teve multiplicação de dor na vida de Eva, através do parto, Adão. Agora o casamento foi totalmente destruído. O pecado entrou na humanidade, só para você ter uma certeza. E essa família, ela só foi restaurada na Bíblia quando Jesus entrou em cena no Novo Testamento. Então, quando eles comeu do fruto para poder saber o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, só nisso o casamento deles foram destruído. Então analisa bem, quando você e sua esposa discutem algo com o mesmo tom de voz, para poder saber quem está certo, quem está errado, só nesse motivo já gera o ódio, já gera a briga e daí já sai a separação. Analisa bem, você está discutindo com sua esposa ou com o teu esposo ali para poder saber, para poder provar para ele ou para poder provar para ela qual dos dois tem razão. Você quer ter o casamento, mas você também quer ter a razão. E o que é que eu estou querendo dizer? Que não tem como você ter casamento e também não tem como você ter razão ao mesmo tempo. Nesse vídeo você vai entender que é o casamento ou é a razão. Por quê? Segundo o tópico, você já analisou que quando você vê alguém separado, você pergunta para ele, por que você separou? Ele vai dizer, porque eu estava certo, porque ele está errado. Ou seja, a pessoa está falando para você que ele separou da esposa dele ou do esposo dela porque ela estava certa e a pessoa estava errada. Então analisa bem, você está querendo provar para a sua esposa que você está certo, ela está errada, mas você tem encontrado pessoas na sua caminhada que vai falar que separou porque está certo e o outro está errado. Ou seja, a pessoa está querendo dizer para você, se ela estivesse errada e eu estivesse certo, se ela estivesse certa e eu estivesse errado, eu ia continuar no casamento, eu ia continuar no relacionamento. Não, assim eu aceitaria, mas só porque sempre eu estava certo e sempre ela estava errada, eu separei. Ou seja, eu sou dono da razão, eu separei porque eu tenho razão. Então analisa bem, então ele escolheu a razão e não o casamento. Então o que você tem que analisar com isso, tendo a reflexão do que eu estou falando, que você tem que escolher o teu casamento. E para você escolher o teu casamento, você tem que abrir de mão da razão, sem querer provar para a sua esposa que você tem razão, sem querer provar para o teu esposo que você tem razão, porque nessa briga, nessa disputa, para você poder mostrar para ela que ela está errada e você está certo, daí já sai com certeza absoluta o divórcio. Daí já entra o ódio, já entra o desânimo, a esposa já fala que o marido não é aquilo que ele pensava, a namorada já fala que o namorado não é aquilo que ela pensava. Por quê? Porque ela está querendo provar para ele que ela está certa e ele está errado, e ele também está querendo provar para ela que ela está errada e que ele é que está certo, e nessa briga pela razão sai o divórcio. Entra a tristeza, entra a mágoa. Tem gente que não se divorciou, mas está triste, está machucado. Por quê? Porque tem brigado. Então, pela uma razão, querendo que o marido ou a esposa reconheça a razão que tem em você. Mas deixa eu falar para você, você vai ser feliz quando você deixar a razão de lado e agir pelo amor. Quando Cristo ele veio à Terra, ele tinha razão. Nós não tinha razão nenhuma, só que ele não veio pela razão, ele veio pelo amor. Então você não deve brigar pela razão, porque todo casal que separa vai dizer, eu separei porque eu estava certo e ele estava errado. Quando eu uso a palavra razão, eu estou dizendo, você quer provar que você está certo. E muitas vezes você separa porque você está certo. É isso aí que eu não entendo. As pessoas separam porque elas estão certas e o parceiro estava errado. Então quer dizer que você tem que viver com ele, então, ele estando certo e você errado, então. Então o seu casamento só funciona se ele tiver certo e você tiver errado. Você tem que ser o errado da história
para o seu casamento dar certo. Não, Reginaldo, não é bem assim. Claro que é assim. Você falou que muitas pessoas separam e você pergunta para a pessoa por que ela se separou. Aí ela vai dizer, eu separei porque fulano estava certo e fulano estava errado e eu estava certo e eu não venho conviver com isso. E eu quero ser feliz. E para ser feliz, eu tenho que largar a mão. Eu quero casar com uma pessoa que realmente me faça feliz e que tá certo comigo. E é aí aonde a gente acaba se divorciando, errando, querendo provar para o outro, entendeu? Que você tá certo, que ele tá errado. E no final da história só tem divórcio. Então, abandona a razão. Quando eu falo razão, é certeza, querer tá certo. Seja o errado da história, seja, entendeu, o ruim da história, e viva feliz com a sua esposa, viva feliz com o seu esposo, ainda que ele esteja errado, entendeu? Muitas vezes a esposa não tá certa, muitas vezes o esposo não tá certo, e você tem que aceitar. Por quê? Porque é aí que entra a prova do verdadeiro amor. O verdadeiro amor não é o texto que você põe no Facebook. A verdadeira prova de amor não é as flores que você dá. A verdadeira prova de amor não é o presente que você deu. Não é isso. A verdadeira prova de amor não é não errar. Porque tem gente que acha bem assim, eu amava ele porque eu nunca errei com ele, eu nunca falhei com ele. Só que nós somos falhos, nós somos pecadores, entendeu? A humanidade é assim, o instinto do ser humano é assim. Você está casado com um homem de carne e osso, ou você está casado com uma mulher de carne e osso, que tem sentimentos, tem os erros e tem as falhas, e muitas vezes também acerta. Nós, seres humanos, somos assim. Aí você fala, eu sempre amei, eu amo demais, eu era certo, eu nunca errava. Só que não errar não é uma prova de amor. Porque nós, ser humano, nós somos falhos. Você fala que não erra, você fala que não erra, mas quando pensa que não, você erra. Isso é do ser humano. Às vezes você fala que nunca errou, que nunca falhou com ele e nunca falou com ela, mas ela sabe os momentos que você falou algo que não agradou e ela não quis provar para você que você estava certo ou que você estava errado, e por isso você acha que você é dono da razão. Só que a verdadeira prova de amor é você aceitar os erros do teu parceiro, da tua esposa, do teu esposo. Essa é a verdadeira prova de amor. A verdadeira prova de amor não é separar e dizer assim, olha, eu nunca falei com ele, nunca errei com ele, eu era uma pessoa boa. Isso não é uma prova de amor, não errar. A prova de amor é aceitar o erro do outro. Você não está provando para sua esposa que você ama ela, não errando, não falhando com ela. Você vai provar, na verdade, que você ama ela ou você ama ele quando você aceita o erro dele, quando você aceita o erro dela, quando ela grita com você e você aceita, você entende, você não discute, porque quando você começa a discutir, você quer provar para ele ou para ela que você está certo, entendeu? Agora, esse é um vídeo simples, somente para poder trazer isso aqui, porque é nessa simplicidade, é nessas pequenas coisas que o inimigo entra, que o inimigo age, e que disso aqui traz a separação, o divórcio. Então eu quero que você entenda que prove para a sua esposa que você a ama, aceitando o erro, entendeu? Porque cada um de nós erramos, nós falhamos, às vezes nós grita alto um com o outro, isso aqui é normal no casamento, no relacionamento. Então o que o outro tem que entender? Dar razão para o outro. Então vamos fazer assim, de hoje em diante a sua esposa tem razão. Ainda que você esteja certo, você vai dar certeza para ela. Sabe, você está certa, eu estou errado. Se vocês dois agirem desse jeito, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ser felizes. Por exemplo, o casamento de muitas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui agora pelo Facebook ou aqui pelo YouTube está sendo quase destruído. O namoro de vocês, principalmente os jovens hoje em dia que começam a namorar, um gosta do outro, não consegue ir pra frente. Por quê? Por causa de discussões bobinhas, entendeu? Você quer provar para ela que você tá certo, ela quer provar para você que ela é que tá certa, e através disso sai a separação, fica triste, desvia da igreja. A maioria dos jovens hoje em dia estão se desviando da igreja, estão abandonando a fé, porque assumiu um namoro e não deu certo, se entristeceu, saiu, entendeu? E eu quero que vocês entendam isso aqui. De hoje em diante, quem tá certo, você namorado, de hoje em diante é a namorada que tá certo. Você, marido, de hoje em diante é a mulher que tá certa. Você tá sendo errado da história, mas vai ser feliz, entendeu? É quando você deixa que a pessoa descobre que você tá certo. Deixa ela descobrir, porque eu tenho certeza, mas ela não é madura, espera ela amadurecer, que eu tenho certeza que ela vai entender que o certo da história é você, e vocês vão crescer cada vez mais, amém? Eu trouxe isso para o seu coração e tenho certeza absoluta que se você pegar isso aqui,
você vai crescer, o teu casamento vai crescer. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus.